Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 4, onde leremos os versículos de 1 a 7. Josué, capítulo 4, versículos de 1 a 7. É a palavra que vai nos conduzir neste momento de meditação. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel, diz a palavra do Senhor. Pai amado, nós queremos te glorificar. Agradecido, Senhor, porque podemos estar na tua presença neste momento. Agradecido, Senhor, pelo sacrifício do teu Filho Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós a cada dia. Obrigado, ó Pai, porque o teu povo está aqui reunido em oração ao teu santo nome neste momento. O teu povo, Senhor, que te louva, Pai, porque somente tu és digno de todo louvor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos preparado para ouvirmos a Tua palavra e para fazermos a Tua obra. Por isso, Senhor, sê com o Teu povo nesse momento. Tira, Senhor, todo impedimento de nossos corações, para que nós possamos nos dedicar somente a Ti. Tira, Senhor, qualquer impedimento de nossas mentes, para que nós possamos entender a mensagem, Senhor, que Tu quer trazer aos nossos corações. Ó Pai amado, prepara o Teu povo para tudo aquilo que Tu queres que ele faça. É o que nós te pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos, a palavra do Senhor nos mostra claramente, a cada momento que nós nos dedicamos a estudá-la, nós nos dedicamos a ler sobre essa palavra. A palavra nos mostra claramente, seja da primeira palavra de Gênesis até a última palavra de Apocalipse, nos mostra claramente a vontade do Senhor para as nossas vidas. Ele nos deu a sua palavra para nos guiar, para nos nortear, para nos apresentar o seu plano de salvação para as nossas vidas. Apesar de sermos pecadores, apesar de termos pecado através de nossos pais, Adão e Eva, que estavam no paraíso e na presença do Senhor, estavam no jardim do Éden, naquele momento, quando eles foram expulsos, havia uma promessa de Deus, que novamente eles poderiam estar na sua presença. E para isso, havia sim a necessidade de um sacrifício pelos nossos pecados, porque sabemos que o salário do pecado é a morte. Por isso, o Senhor guiou o seu povo a cada passo, para podermos chegar até nós, onde nós estamos hoje, para nos mostrar o caminho da salvação, para nos mostrar como buscá-lo a cada momento. É isso que nós precisamos ver. Se nós olharmos e fizermos uma retrospectiva, né? Minha esposa estava falando comigo, André, já passou o início do ano. Mas eu falei, não, mas ainda é momento de nós pensarmos em tudo aquilo que nós vivemos. E também saber tudo aquilo, orar pelo Senhor por tudo aquilo que Ele nos fará caminhar na sua presença. E quando nós olhamos, vemos tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós a cada dia, fechando portas que não devíamos seguir e abrindo portas para que nós possamos seguir conforme a sua vontade, mostrando uma direção, um caminho, sempre nos levando em frente. Por mais que tenham havido problemas, por mais que tenham havido dores, por mais que muitas vezes o caminho que foi seguido não foi aquele que mais agradou o nosso coração, nós sabemos que acima dos nossos caminhos há o caminho de Deus. Acima da nossa vontade
à vontade de Deus, porque os caminhos de Deus são melhores que os nossos. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. E isso nos mostra um caminho para podermos seguir. Como o presbítero Marcos Elias já nos lembrou no momento de oração de contrição, que ele nos trouxe uma palavra que Deus falou ao seu coração. Nós percebemos claramente a ação de Deus nos guiando. E ele lembrou de tudo aquilo que nós fizemos na Semana Mundial de Oração, mostrando como essa igreja se quedou na presença do Senhor para pedir a Ele que nós possamos caminhar conforme a sua vontade. Que as nossas famílias sigam os seus caminhos, que a nossa igreja siga o caminho de Deus, que a igreja do Senhor, visível e invisível, sempre seja guiada pela cruz do Cordeiro, que nossas autoridades, que nosso país realmente confesse com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, mostrando a direção a ser seguida. E terminamos essa semana orando pelos enfermos e agradecendo o Senhor, porque reconhecemos que a sua boa mão é sobre as nossas vidas e que a cada momento Ele tem cuidado de nós. E por isso, sim, por mais que saibamos que vamos passar a eternidade na presença do Senhor, glorificando o seu santo nome, não será nunca demais agradecermos ao Senhor tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E é por isso que nesse momento que nós sentimos que o Senhor tem transformado os nossos corações, a cada dia, nós precisamos olhar que há uma necessidade de seguir, de entender a vontade do Senhor e seguirmos em frente, independente daquilo que muitas vezes nos magoa e que ainda dói no nosso coração. Há um caminho, há uma direção a ser seguida. Precisamos olhar firmemente para o autor e consumador de nossas vidas e seguir conforme a sua vontade, prosseguindo em frente pela fé, que é o tema que nós vamos falar. E a pergunta que vai nos nortear nessa noite é a seguinte: você está pronto para seguir em frente? Qual é a sua resposta no seu coração? Você pode ter pensado, quando eu perguntei, a sua resposta pode ter sim, eu estou pronto. Pode ser, não, eu não estou pronto. Mas também pode ter sido, depende. Porque quando não temos clareza no nosso coração, na nossa mente, quando nós não ouvimos a voz do Senhor nos mostrando qual é o caminho a seguir, pode haver dúvidas assim. E nós precisamos parar para não ficarmos confusos, para sabermos qual é a direção e o caminho que nós seguimos. Aqui, alguns dos irmãos que estão nos assistindo, com certeza, e alguns dos irmãos que estão aqui são motoristas. E mesmo aqueles que não são motoristas, já andaram ao lado de um motorista, né, no banco do carona. E aí, quando você percebe que a pessoa está dirigindo, pode ela simplesmente dirigir olhando o tempo todo para o retrovisor? O que vai acontecer? Ela vai acabar batendo, ela vai errar o caminho, ela vai subir numa calçada, talvez atropelar uma pessoa. Por quê? Porque em vez de olhar para frente, para aquilo que ela necessitava olhar, ela está olhando para trás e não prestando atenção. Agora, há momentos específicos que nós precisamos sim olhar para trás. Quando você vai dar uma ré, você olha pelo retrovisor para poder ver o que você está fazendo. Quando você vai ultrapassar um carro, vai mudar de uma faixa, você precisa, naquele momento exato, olhar pelo retrovisor, olhando para trás, para ver se você pode ou não pode fazer a manobra que você está pensando. Então, nós precisamos, dessa forma, saber que há uma forma correta de dirigir as nossas vidas. Mesmo não estando prontos, sim, nós precisamos continuar olhando em frente e seguir esse caminho. Há uma necessidade de nós confiarmos no Senhor e marcharmos. E foi isso que nós falamos na nossa vigília da virada, quando nós lemos Êxodo 14, a ordem do Senhor perante o Mar Vermelho ao seu povo, que era marche. Diga ao povo que marche. Independente de parecer que há uma saída ou não, há necessidade clara de nós olharmos para frente e prosseguirmos sempre pela fé. Se nós olharmos, meus irmãos, esse trecho que aqui nós estamos lendo, aconteceu no 10º dia do primeiro mês do ano. Mesmo mês, mesmo momento que quando foi instituída a Páscoa, 40 anos depois. 40 anos o povo necessitou andar pelo deserto, pela sua infidelidade, por não confiar no Senhor. E depois que toda uma geração morreu no deserto, agora Josué e Caleb, os únicos sobreviventes daquela primeira geração que saiu do Egito, estava pronta para poder seguir em frente
conforme a vontade do Senhor. Foi necessário 40 anos para que aquele povo pudesse aprender a confiar no Senhor e agora passar sim para a terra prometida, a terra que manava leite e mel, como a promessa do Senhor. Nós também precisamos olhar para frente. Nós, como aquele povo, precisamos confiar no Senhor, saber que precisamos prosseguir em frente, mesmo que nós não acreditemos, mesmo que nós não estejamos prontos, nós precisamos prosseguir caminhando pela fé. É essa a mensagem de hoje. E para podermos nós caminharmos para frente, prosseguirmos em frente pela fé, o primeiro ponto que nós precisamos lembrar que há sobre as nossas vidas o amor de Deus. Nós só podemos prosseguir em frente porque é um Deus soberano sobre as nossas vidas, que nos ama de tal forma que nos deu seu Filho amado, unigênito, para morrer por nós, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele povo, ele não tinha essa noção tão clara, mas eles tinham uma promessa sobre a sua vida. Promessa que Deus fez lá em Êxodo capítulo 2, versículos 7 a 8, que nos fala sobre a promessa de Deus de tirar o povo do cativeiro e levá-lo para a terra prometida, a terra que manava leite e mel. E nós percebemos claramente o cuidado, o amor de Deus sobre a vida daquele povo. Percebemos o cuidado e o amor de Deus por aquele povo quando ele, caminhando pelo deserto, se fez como nuvem para poder proteger aquele povo durante o dia, para que eles pudessem caminhar no deserto. Sentimos o amor de Deus por aquele povo, o cuidado de Deus por aquele povo no deserto, quando ele se fez coluna de fogo durante a noite, para poder aquecer as noites frias do deserto, para que o povo pudesse sobreviver. Vemos o cuidado e o amor de Deus pelo povo, quando ele dá o maná, pão que veio do céu, para que aquelas pessoas tenham alimento. Nós vemos o cuidado e o amor de Deus, quando ele se manteve fiel à sua promessa, apesar da infidelidade do povo. Somos um povo difícil, somos um povo de dura cerviz. Nosso coração, muitas vezes, ainda não foi transformado totalmente pela palavra de Deus. E no deserto, o povo mostrava claramente a dureza do seu coração. Quando faltava água, ele reclamava. Quando eles sentiam fome, eles reclamavam. Quando eles viam que somente Moisés podia falar com Deus, o povo reclamava. Haja reclamação. Ainda bem que não tinha Procon naquela época, porque senão a fila ia ficar imensa. Mas nós percebemos que apesar do povo ter essa dureza no seu coração, ter a falta de entendimento, o Senhor se manteve fiel à sua palavra, por amor a nós, por amor ao povo que ele criou, porque ele nos formou do pó, soprando alma vivente, não porque havia uma necessidade de adoração, não porque ele queria um povo que estivesse louvando ele eternamente, mas porque seu amor era tão grande que não podia ficar somente na Trindade perfeita. Havia a necessidade dele nos formar por amor, pelo amor que ele mostra a cada momento. Por isso, meus irmãos, nós percebemos que aquele povo, apesar de todas as dificuldades, apesar do seu coração duro, o Senhor esteve com ele de tal forma que a palavra nos fala que eles entraram na terra prometida 40 anos depois de sair do deserto, e as suas roupas não estavam rasgadas e nem gastas. Seus sapatos não haviam rasgados. Eles estavam da mesma forma sendo protegidos e guardados nos pequenos detalhes por Deus. Meus irmãos, hoje nós também podemos prosseguir em frente, independente das nossas incertezas dos nossos corações, apesar das tristezas das nossas vidas. Nós precisamos sim confiar no Senhor e entender que o amor que ele manifestou no deserto por aquele povo, o povo de Israel, é o mesmo que hoje ele manifesta à igreja, o Israel espiritual, porque ele cuida de nós a cada segundo. A palavra nos garante que nem um fio de cabelo pode cair na nossa cabeça sem que ele saiba ou permita. Quando nós estamos em dificuldades, o Senhor está conosco, mas a principal expressão do seu amor é ele ter nos dado o seu Filho Jesus. Aquele povo não conhecia ainda essa promessa, estavam começando a conhecer a palavra do Senhor. Mas nós hoje, que temos acesso a essa palavra maravilhosa, nós sabemos o que Jesus fez por nós. Sabemos que ele se fez carne,
sobre si levou os nossos pecados. Ele que não tinha pecado, ele que era perfeito, levou sobre si os nossos pecados e pagou o preço de morte, preço de cruz, para que nós pudéssemos estar eternamente na sua presença. Esse é o amor de Deus que nos faz prosseguir em frente, sabendo que independente de termos certezas, o caminho que vamos seguir, o Senhor vai abrir as portas necessárias e vai nos dar, sim, o caminho para podermos fazer a sua vontade. Porque a palavra deixa claro para nós que as portas que nós não devemos seguir são as portas que ele vai fechar, porque ele tem a chave de todas as portas. Só ele pode cuidar de nós, nos guiando pela sua vontade, nos levando para o seu amor, nos levando para o alvo que é Cristo Jesus, que é reconhecermos a sua soberania e majestade sobre as nossas vidas. Mas não só podemos prosseguir pela fé por causa do amor de Deus, mas também porque ele precisamos trazer, e ele nos traz a cada momento a nossa memória, aquilo que nos dá esperança. É essa palavra que nos fala em Lamentações capítulo 3, 21, que nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E aí percebemos o que o povo estava se preparando para poder passar. Nós olhamos para o povo de Israel naquele momento, eram aproximadamente 4 milhões de pessoas que precisavam entrar numa terra e conquistá-la, conforme a vontade do Senhor. Nós olhamos para aquele povo e sabemos que, sim, eles teriam dificuldades, eles teriam lutas. Nós louvamos ao Senhor aqui cantando sobre Jericó, como as muralhas caíram de forma sobrenatural, pela vontade do Senhor para conquistar aquela terra. O Senhor, sim, ia à frente do seu exército, do seu povo, mas aquele povo naquele momento ele tinha necessidade de alguma coisa que eles pudessem olhar para trás para poder ter esperança, porque a conquista não aconteceu em um dia, a conquista não aconteceu em 2 dias. Rei Davi, 400 anos depois dessa passagem, é que foi concluir a conquista da terra. Durante 400 anos, esse povo viveu em batalhas, querendo, sim, que a promessa do Senhor acontecesse sobre suas vidas. Mas eles precisavam trazer à memória aquilo que poderia mantê-los fortalecidos, que pudesse manter eles no foco, mesmo nos momentos de adversidade, mesmo nos nos momentos que eles teriam problemas. Havia necessidade que algo estivesse ali claro para eles, para que eles pudessem, sim, não perder a esperança. Deus, sabendo que o seu povo necessitava, sim, ter isso, ele faz que Josué, como nos fala no versículo 3, no livro de Josué, capítulo 3, versículo 12, ele pede para que fosse separado 12 homens, um de cada tribo, representando a totalidade do povo, para que no momento que a Arca da Aliança estivesse no meio do Rio Jordão, e a palavra nos fala que quando os sacerdotes colocaram a sola dos seus pés na água, carregando a Arca da Aliança, o rio começou a se abrir, e a Arca da Aliança ficou ali parada, no meio daquele leito seco de rio, até o momento que o povo todo atravessou. E daquele local onde ele estava, esses 12 homens tiveram que pegar 12 pedras e levar para o local onde eles acampariam naquela noite. O texto vai nos falar um pouquinho mais, que foi na cidade de Gilgal, quando eles param para poder passar a noite. E ali eles colocam aquele memorial ao Senhor. E aquele memorial, a palavra nos deixa claro, é para que quando nós esquecêssemos, quando o povo esquecesse, ele tivesse para onde olhar e saber que sim, a vontade do Senhor estava sobre suas vidas, para que eles em nenhum momento esquecessem quem era o seu Deus, o que ele tinha feito até ali, como ele, da mesma forma que fez o povo atravessar a pés secos no Mar Vermelho, agora fazia também o povo entrar na terra prometida, pés secos, repetindo aquilo que ele fez, mostrando o seu poder, a sua glória, mostrando que ele estava com o povo a cada momento. E era necessário para aquele povo, naquele momento, ter algo que mostrasse para ele e trouxesse essa esperança.
Da mesma forma que eles levaram 12 pedras, a palavra vai nos falar na sequência seguinte, vai nos mostrar que da mesma forma Josué pegou 12 pedras e preparou um outro memorial dentro do leito do rio, para quando o rio estivesse seco, pudesse mostrar aquele memorial, para mostrar que eles passaram sim por aquele lugar, a pés secos, pela misericórdia e graça do nosso Deus. E é dessa forma que o povo sim olhou. Meus irmãos, quando eu trouxe o exemplo do motorista, eu falei para vocês que nós não podemos dirigir o tempo todo olhando para trás. Mas falei também que há momentos específicos que nós precisamos olhar. Por isso, meus irmãos, precisamos ter muito cuidado qual é o momento que nós olhamos para trás nas nossas vidas. Se nós precisamos sim ter coisas que nos tragam à memória aquilo que nos dá esperança. E o que dá esperança para você na sua vida? Na sua eu não sei, mas eu espero que a sua resposta seja a mesma que a minha. O que nos traz esperança é a certeza da salvação. É a palavra de Deus que está aberta aqui sendo lida, que nos mostra o amor de Deus. É podermos olhar para a cruz do Calvário e saber que ela está vazia, porque a morte não venceu o nosso Senhor e Salvador. Ele morreu por nós, derramou o seu sangue, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que confessa com seus lábios que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador tenha vida e vida em abundância. Mas a cruz está vazia, porque ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso precisa nos trazer a certeza, a esperança e trazer à nossa memória aquilo que precisamos para seguir em frente. Mais do que isso, ele nos deu a ceia do Senhor. Ele nos mostrou como ele entregou o seu corpo, que é o verdadeiro pão. Ele nos mostrou como ele entregou o seu sangue, que é o verdadeiro sangue que é derramado, que nos dá a certeza da salvação. E isso representado no pão e no suco da videira, para podermos saber e lembrarmos a cada momento aquilo que ele fez por nós. Muitas vezes é difícil sim caminhar em frente. Aquele povo tinha uma luta que ia durar durante 400 anos até a conquista da terra prometida. Nós também continuamos caminhando pela fé, prosseguindo em frente, para que nós possamos também parar e olhar quando tivermos dificuldades e adversidades. Muitas vezes as pessoas vão nos ofender, muitas vezes nós vamos tropeçar, muitas vezes vão parecer que as portas estão fechadas, que não há caminho a ser seguido, mas a palavra nos garante que ele venceu o mundo, que nós não precisamos ficar preocupados, porque ele está conosco até a consumação de todos os tempos. E é dessa forma, sim, que nós precisamos, sabendo que temos sobre a nossa vida o amor de Deus, sabendo que, sim, temos aquilo que pode nos trazer a memória, a esperança. Nós podemos, sim, continuar caminhando em frente. Por mais que a nossa resposta daquela pergunta, se nós estamos preparados ou não, seja não, o Senhor nos leva nos seus braços a cada momento para que nós possamos seguir em frente. Não há como nós caminharmos sem a vontade do Senhor. Não há como nós buscarmos o caminho do Senhor se Ele não nos guiar pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia. E Ele faz isso a cada momento em nossas vidas, através da presença do Espírito Santo, mostrando, nos direcionando, nos guardando, nos protegendo a cada momento para que nós possamos seguir a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. A cada momento que nós tentamos seguir em caminhos tortuosos, o Senhor nos faz andar por um caminho plano, porque Ele está conosco em cada momento. Não há dificuldade que nós possamos passar, que nós não possamos vencer, porque o Senhor está conosco a cada momento. Não há humilhação que tenha sido feita em nós, que possa nos afastar de Cristo Jesus. Não há perseguição, que possamos ser alvos, que possa nos afastar do caminho de Deus. Essa é a necessidade que nós temos de olhar firmemente para o autor e consumador de nossas vidas, Cristo Jesus, e seguir pelo seu caminho, prosseguindo pela fé, seguindo sempre em frente. Mas cuidado, muitas vezes nós, teimosos que somos, motoristas que dirigem errado, do jeito que somos, insistimos em olhar somente pelo retrovisor. E eu estava vendo um post essa semana que me chamou muita atenção. E ele falava o seguinte: se o inimigo
está querendo que você fique olhando somente para trás, para o teu passado, por aquilo que já passou, cuidado. É sinal que tem algo à frente que ele não quer que você veja. A direção, seguir em frente, nos faz e nos obriga a não fixarmos nossos olhos naquilo que passou. Faz que nós fixemos os nossos olhos na esperança, na certeza que há um Deus sobre as nossas vidas, na certeza que Ele cuida de nós, mesmo quando nós não percebemos. Ele nos dá fôlego de vida quando nós ainda estamos dormindo. Ele prepara um dia maravilhoso para as nossas vidas, enquanto nós não podemos trazer nada à criação. Ele cuida de nós e nos dá o caminho necessário. Ele nos dá o alimento diário. Ele nos dá a segurança para podermos seguir no seu caminho, mesmo quando parece que não há mais nenhum caminho a ser seguido. O Senhor, da mesma forma que Ele fez com o povo no Mar Vermelho, da mesma forma que Ele fez com o povo perante o Rio Jordão, e a palavra nos fala que não era um período de seca, era um momento que o leito do rio estava passando, inclusive, da sua borda. O Senhor age de forma extraordinária, de forma miraculosa sobre as nossas vidas, nos dando aquilo que é necessário para nós seguirmos caminhando conforme a sua vontade. Por isso, meus irmãos, não se deixem enganar, olhando somente para aquilo que passou, que nós possamos olhar firmemente para o nosso Deus, que está nos guiando a cada momento para o melhor, que é estar eternamente na sua presença. Mas, além, para podermos prosseguir em frente pela fé, além de nós termos que saber que há o amor de Deus sobre as nossas vidas, da mesma forma que há necessidade de nós trazermos à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança, nós precisamos ser preparados pelo próprio Deus. Nós não nos preparamos, nós não somos capacitados. A habilidade de seguir em frente não vem de nossas vidas, ou que nós podemos simplesmente pegar com as nossas mãos e fazer o nosso futuro. O nosso futuro depende exclusivamente do nosso Deus. Ele nos capacita a cada momento. Quando olhamos, por exemplo, em Êxodo, capítulo 31, versículo de 1 a 6, nós vemos claramente o Senhor falando que Ele preparou homens através do seu Espírito Santo. Ele diz que preparou a Bezalel e a Isamaque para poderem ser homens preparados com dons e talentos para poder servi-lo na construção do tabernáculo. Havia uma obra a ser feita naquele momento que o Senhor tinha ordenado, mas a ordem dele vai ser cumprida por aqueles homens que Ele mesmo preparou para poder fazer isso. O Senhor nos capacita através do seu Espírito Santo para nós estarmos preparados a cada momento para podermos sim fazer a sua obra, para podermos caminhar conforme a sua vontade. Quando nós olhamos, por exemplo, para Moisés, que levou o povo até ali aquele início, quando eles entrariam na terra prometida. Moisés foi preparado pelo próprio Deus. Somente no momento que ele já estava com o povo, somente no momento que ele que ele viu a sarça ardente e o Senhor ordenou que ele levasse o povo saindo do Egito até a terra prometida? Não. A vida de Moisés foi uma vida de preparação. Os primeiros 40 anos de Moisés, ele passou como filho da filha de Faraó. Ele esteve no palácio, entendendo como funcionava toda aquela questão real, sabendo como se dirigir, sabendo aonde ele deveria ir, sabendo como ele deveria se portar. Mas aos 40 anos, ao vendo o seu povo sofrer, ele então se revolta e acaba assassinando um egípcio. E sabendo que aquilo não era mais segredo, ele resolve fugir para que não ser morto. E aí ele passa 40 anos no deserto. A palavra nos fala que ele estava pastoreando o rebanho de seu sogro Jétro. E durante esses 40 anos, aquele homem que já conhecia, sabia como era a vida real, agora ele vai começar a entender como se vive no deserto. Durante 80 anos, Deus preparou Moisés para poder guiar seu povo pelo deserto, para que ele soubesse como ele deveria sim agir a cada momento. Tanto para tirar o povo, quando ele estava falando com o faraó, como no momento seguinte, quando ele tinha que guiar seu povo, o povo de Deus, pelo deserto. Ele foi preparado por Deus a cada segundo. Se nós olharmos para a vida de Josué, também ele foi preparado a cada segundo para substituir Moisés. Nós vemos em várias passagens durante o livro de Êxodo e Números a presença de Josué como servidor de Moisés. Vemos aquele homem, por exemplo, na guerra contra os amalequitas,
Ele sendo o general do exército de Deus, do povo de Deus, guiando o povo naquele momento de batalha. Nós vemos, por exemplo, um momento que Moisés está no Monte Sinai com Deus, Josué está com ele. Não sabemos se totalmente próximo, mas ali aguardando que Moisés pudesse descer, e eles descem juntos. A cada momento nós vemos Josué sendo preparado para um dia substituir Moisés. E aqui qual é o momento que ele está preparado? Quando em Números 13 ele é escolhido como um dos 12 espias que vão à terra que emanava leite e mel e trazer notícias de como era aquele local. E ele volta com os demais dizendo que aquela terra era maravilhosa. Eles trazem os frutos da terra, eles mostram que aquela terra realmente manava leite e mel. Mas os outros trazem uma notícia que no coração deles, na visão humana deles, parecia ser a realidade. Que aquela terra era uma terra de gigantes, era uma terra fortalecida e que não havia possibilidade nenhuma de Israel invadir aquele local e ganhar aquela terra. Somente Josué e Calebe se revoltam com aquela palavra, com aquilo que o povo estava murmurando, rasgam suas vestes e declaram que eles sabem a quem eles servem, que eles sabem que sim, que Deus é todo poderoso para poder levar eles e conquistar aquela terra. E é por isso que em Números 14 nós vemos que somente Josué e Calebe vão entrar na terra prometida, porque eles foram fiéis no Senhor, mesmo quando a visão do povo estava contra tudo aquilo que o Senhor tinha determinado, que o Senhor disse que faria, e o povo não acreditou. Eles se mantiveram fiéis à palavra do Senhor. Josué foi preparado, mas o povo também precisava ser preparado para poder atravessar, naquele momento, o Rio Jordão. Como eu falei, eram aproximadamente 4 milhões de pessoas para atravessar um rio. E a palavra nos fala que esse povo atravessou o Rio Jordão de forma apressada. E aí vamos entender esse apressado? Talvez o apressado pode significar principalmente duas coisas. Apressadamente pode dizer que o povo, sabendo que havia uma ordem do Senhor deles marcharem, de eles seguirem em frente, o povo fez de forma que cumprisse a palavra do Senhor o mais rápido possível. Mas há a possibilidade também daqueles que eram mais duvidosos, que estavam com medo do Senhor não ser tão poderoso assim para poder manter por muito tempo o fluxo do rio parado. E eles então resolveram passar apressadamente para ter certeza que ia dar tempo deles passarem. Percebe? Porque se o povo era tão murmurador, com certeza alguns pensaram dessa forma. Mas de qualquer forma, o povo estava preparado para poder passar. E não só eles estavam preparados para obedecer ao Senhor, só ou por medo ou por obediência, mas eles estavam prontos também para poder olhar e ver aquilo que era necessário ser feito. Quando nós olhamos a história de Israel, toda vez que o povo foi obediente à vontade do Senhor, sim, ele teve vitórias. E cada vez que o povo não confiou no seu Deus, eles tiveram derrotas. E isso, infelizmente, foi uma consequência da vida de Israel, que um momento estava bem, estava adorando ao Senhor. No momento seguinte, começava a adorar falsos deuses. Caía em perdas. E aí depois ele se recuperava porque voltava a adorar o Senhor. E ficaram num zigue-zague, adorando ou não adorando ao nosso Deus. Mas não só o povo foi preparado para isso, mas os 12 homens que foram separados também foram preparados para servir ao Senhor. Porque, você para pensar, 12 milhões de pessoas, 12 milhões não, 4 milhões de pessoas passando de maneira apressada um rio. E você foi um dos 12 que tem que ficar do outro lado, esperando o povo todo passar. Como estaria o seu coração? Você estaria confiando no Senhor? Você teria a certeza que, será que vai dar tempo de eu passar? Ou você, não, o Senhor mandou que eu ficasse aqui, eu vou aguardar a sua ordem. Como é o nosso coração? Quando o Senhor nos fala que não é o momento para nós recebermos a nossa bênção. Quando o momento é para um momento de aflição, de espera, muitas vezes de não ouvir a voz do Senhor, nos dando uma resposta. Como nós agimos? Estamos preparados para isso? Sabendo que sim, no momento certo, o Senhor vai dar a ordem para prosseguirmos em frente? Como é o nosso coração quando o Senhor fecha uma porta?
como é o nosso coração quando nós tropeçamos e aquilo que nós queríamos tanto não acontece. Quando o Senhor diz para a gente não, e fala um não definitivo, não é isso que é para a sua vida. Estamos preparados? Porque aqueles homens, preparados ou não, obedeceram à ordem do Senhor. E somente foram ao leito do rio, no lugar onde estava a Arca da Aliança, no momento que Deus ordenou a Josué a falar àqueles homens o que eles deveriam fazer. E aqueles homens, então, naquele momento, pegam aquelas pedras e levam conforme a ordem do Senhor. Nós percebemos claramente, meus irmãos, que na nossa vida, para nós podermos entender o caminho que Deus tem para nós precisamos prosseguir em frente, sabendo os momentos que nós vamos parar, que nós vamos aguardar, mas sabendo que há um Deus sobre as nossas vidas e que Ele nos usa e usa a nossa vida para nos preparar a cada momento. Se Moisés viveu 40 anos num palácio e 40 anos no deserto, foi para ele poder cumprir a vontade do Senhor na sua vida, que era guiar o povo de Deus. Na sua vida, você pode ter passado por muitas adversidades. Você pode ter passado por problemas que você não entende por que você passou. Mas o Senhor sabe o porquê, qual é o motivo. E para que aquilo te preparou. Porque no momento exato, Ele vai te usar. Ele vai fazer que você possa entender a vontade dEle sobre a sua vida. Vontade que é boa, perfeita e agradável. E nós não podemos nos esquecer nunca dessa certeza no nosso coração. Se nós queremos nesse ano estar preparados para realmente viver a vontade do Senhor nas nossas vidas, nós precisamos primeiramente entender o amor que Ele tem por nós. A sua vida, a minha vida, a nossa vida é preciosa aos olhos do Pai. Tanto é que Ele entregou por nós o seu Filho amado para morrer na cruz, para que nós pudéssemos estar aqui ouvindo essa palavra. O amor dele é tão assim, incomensurável, não pode ser medido, porque ele nos ama de tal forma que nós nunca vamos entender, porque sabemos que somos pecadores, sabemos que não há nada em nós que possa agradar ou pagar o preço da salvação, mas mesmo assim, ele nos amou e nos ama de tal forma que nos dá a vida eterna, para estarmos eternamente presentes na presença do seu amor. Mas também precisamos prosseguir em frente pela fé, porque temos aquilo que pode nos trazer à memória a esperança. Temos a palavra de Deus, temos a ceia do Senhor, temos a cruz do Calvário vazia, sabendo que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que está intercedendo por nós a cada momento ao lado do Pai. Precisamos também entender que o Senhor tem nos preparado a cada momento para vivermos a sua vontade. E aí eu volto para aquela pergunta inicial, a pergunta que eu fiz: você está pronto para seguir em frente? Eu espero que agora a sua resposta seja sim, estamos preparados, porque sabemos que sim, o Senhor cuida de nós. Não permita que o seu passado te impeça de ouvir a vontade de Deus, a voz de Deus que está sobre a sua vida. Não permita que as mágoas e tristezas que você ainda traz no seu coração impeçam que você veja a vontade do Senhor acontecendo perante os seus olhos. Que nós possamos sim liberar o perdão necessário para podermos seguir em frente. Que nós possamos somente olhar para trás, quando for necessário, nós lembrarmos do primeiro amor. Quando nós precisarmos lembrar da cruz do Calvário, mostrando que Ele nos ama de tal forma, que Ele quer que nós estejamos seguindo na sua vontade a cada momento. E por isso Ele se entregou por nós, para que nós possamos prosseguir em frente pela fé. Nós vamos nesse momento, eu vou chamar o grupo de louvor, eu vou pedir que alguém chame o Nicolas para poder estar aqui conosco, para podermos estar adorando ao nosso Deus nesse momento. E aí eu vou pedir para você já se colocar desde agora realmente em um coração orando ao Senhor, para que nós possamos ouvir esse louvor não para cantar, mas que o Senhor fale aos nossos corações. Eu tinha pensado num louvor, eu tinha falado para ele que a gente ia tocar Rompendo em Fé, mas o Senhor tocou meu coração quando vocês tocaram a rocha. Então vai ser o louvor que nós vamos cantar agora, que foi o louvor antes de Rompendo Fé. É a rocha, não é? O nome desse? Então vai ser esse que nós vamos louvar o Senhor. E você vai se colocar nesse momento, não preocupado em louvar, em cantar,
mas sim de estar em espírito de oração na presença do nosso Deus. Nós vamos esperar só uns momentos, porque o Nicolas, como ele orou pelas crianças, ele estava dando aula para as nossas crianças. Agora estão chegando, vão se preparar e depois, após esse momento de oração, que vai ser, nós vamos fazer silenciosamente enquanto ouvimos esse louvor. Eu mudei o louvor, tá? Não vai ser mais rompendo em fé. Pastor tem essas prioridades, né? Deus vai tocando o coração, vai ser a rocha. A rocha? A rocha. Glória a Deus. Não vou deixar vocês em situação difícil, pode ficar tranquilo. Então vamos ouvir, de olhos fechados, aqueles que souberem a letra, quiserem louvar o Senhor, mas de olhos fechados em oração, entregando a nossa vida ao Senhor. Vem me salvar, me ajuda a caminhar. Te espero, vem me livrar, me ampara com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti e sempre confiarei. Vem me salvar, me ajuda a caminhar. Te espero, vem me livrar, me ampara com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Pai amado, a tua igreja se coloca em oração nesse momento na tua presença, para agradecer, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós a cada dia, por podermos ter a certeza, Senhor, que estamos firmados na rocha que nos sustentará eternamente. Obrigado, Deus, pela essa certeza que invade os nossos corações, porque sabemos, Senhor, que o teu amor é sobre as nossas vidas, e é por isso, Senhor, que sim, podemos prosseguir em frente conforme a sua vontade, olhando firmemente, Senhor, para o alvo que é Cristo Jesus. Ó Pai amado, te agradecemos, Senhor, porque sim, temos tudo aquilo, Senhor, que nos é necessário, Pai, nos momentos de dificuldade e adversidade, trazer esperança aos nossos corações, trazer à nossa memória, Senhor, a tua palavra, trazer à memória, Senhor, o sacrifício do teu Filho Jesus. Por isso, Senhor, agradecemos a presença do teu Espírito Santo, Senhor, sobre as nossas vidas, que nos mostra, Senhor, o teu amor por nós, mostra que somos pecadores, Senhor, e se não fosse pela tua graça,
Graça essa imerecida não poderíamos estar na tua presença. Ó Pai amado, te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos prepara a cada segundo através do teu Espírito Santo, para podermos, Senhor, saber sim como te adorar, como realmente bendizer o seu santo nome, a estarmos, Senhor, aprendendo mais de ti a cada momento e te servindo, Senhor, conforme a tua vontade. Ó Senhor, só Tu, Senhor, pode nos levar a perdoarmos, Senhor, com o Teu perdão, a estarmos, Senhor, amando da mesma forma que o Senhor nos ama a cada momento, a estarmos, Senhor, sim, olhando para o próximo com benignidade, olhando, Senhor, para aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, com amor e zelo e com empatia. Ó Pai amado, eis aqui a Tua igreja, Senhor, que clama seguir, Senhor, conforme a Tua vontade. Por isso, Senhor, nos prepara a cada momento, Senhor, para podermos sim entender a Tua vontade sobre as nossas vidas, para que como um só corpo, Senhor, nós possamos estar servindo. Ó Pai amado, nós Te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, porque podemos sim dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Agradecemos, Senhor, porque sentimos a Tua mão poderosa, Senhor, e protetora em cada momento de nossas vidas, não permitindo, Senhor, que nenhum fio de cabelo caia da nossa cabeça, sem que Tu saiba ou permita. Sabendo, Senhor, que somos Teus, somos Teu povo, somos do Teu pastoreio, somos Tuas ovelhas, Senhor, que reconhece a Cristo Jesus como bom pastor. Nós ouvimos a Tua voz, Senhor, e a Tua palavra nos fala, Senhor, que quando reconhecemos a voz do Teu Filho amado, Senhor, nós recebemos a vida eterna. E é por isso, Deus, que nós Te agradecemos a cada momento, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Por isso, Senhor, nesse ano de 2025, prepara, Senhor, a Tua igreja para caminharmos, prosseguindo em frente pela fé, sabendo, Senhor, que o Senhor caminhará conosco, nos mostrando a direção, abrindo portas, ó Pai, para que nós possamos Te servir. Ó Pai amado, Pai, traz paz a essa igreja, que traz para nós, Senhor, a paz que excede todo entendimento, que só tem aqueles que amam a Cristo Jesus. Coloque em nossos corações a vontade de amar, independente, Senhor, de quem seja. Pai amado, traz aos nossos corações o desejo de perdoar e ser perdoado. Que nós possamos reconhecer, Senhor, os nossos erros e pedir perdão, mas também perdoar aqueles que têm nos ofendido. Ó Pai amado, cuida do coração da Tua igreja, para que essa igreja possa ser relevante, Pai, nas Tuas mãos, para que nós possamos ser sal e luz para esse mundo, para que nós possamos pregar o Teu Evangelho. Ó Pai amado, transforma as nossas vidas a cada momento, para que nós possamos viver conforme a Tua vontade, sendo imitadores de Cristo Jesus, sendo embaixadores do Teu reino, Pai, reino de amor, de graça e misericórdia. Que nós possamos, Senhor, falar do Teu amor por nós, aqueles, Senhor, que ainda não Te conhecem. Que nós preguemos o Evangelho, Senhor, a tempo e a fora de tempo. Ó Pai amado, seja com a Tua igreja, faz que nós estejamos cada vez mais caminhando, firmados na rocha, que é Cristo Jesus. É isso que nós te pedimos e agradecemos desde já, fiado no santo nome do Teu Filho Jesus. Amém. Convido a igreja a se colocar de pé para receber a bênção. E agora, povo de Deus e de paz, que a graça imerecida de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que o amor imutável de Deus o Pai e as doces consolações e a sabedoria do Espírito Santo esteja sobre vós, povo de Deus, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém.